nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Olá, está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida e é com muita alegria que nós vimos até você, entramos na sua casa, pedimos licença para trazer a você a mensagem do Senhor. E quem vai nos trazer uma palavra hoje, depois nós vamos conversar sobre ela, é o pastor Vanderlei Campané. Ele vai falar acerca de ansiedade, vai falar acerca de preocupações, vai falar acerca das lutas que nós temos no nosso dia a dia. Então, se você conhece alguém que anda preocupado demais, eu quero fazer uma sugestão. Eu quero pedir que você dê um presente para essa pessoa que anda preocupada demais. Seu amigo, seu parente, seu vizinho. Entre em contato com essa pessoa agora, peça para ele sintonizar nesse canal que você está assistindo, para que ele possa compartilhar também da palavra do Senhor, para que ele possa ver o que a Bíblia diz acerca das nossas preocupações do dia a dia. Nós queremos abençoar a sua vida, abençoar a vida das pessoas da sua casa. E eu sei que a sua realidade é diferente da realidade da maioria das outras pessoas e por isso nós queremos conhecer a sua realidade. Nós queremos ouvir as suas ideias, nós queremos saber o que você tem para dizer para o programa O Caminho da Vida. Por isso nós colocamos à disposição de todos os nossos telespectadores alguns meios para que vocês entrem em contato com o programa O Caminho da Vida para fazer sugestões, para dar dicas e ideias acerca dos próximos programas, para fazer críticas, inclusive, se você assim desejar, não há problema nenhum, para tecer elogios, para você falar conosco. Nós queremos ouvir a sua voz. Você pode entrar em contato com o programa O Caminho da Vida através do telefone, se você é da região 44, da região de Maringá, o telefone é o 8414-3940. E se você quiser fazer o contato via internet, você pode nos encontrar nas comunidades, no caso no Facebook, você pode entrar no Facebook e procurar a comunidade do programa O Caminho da Vida. Se você desejar, também pode nos enviar um e-mail. Você pode enviar para ocaminhodavida.ipb@hotmail.com e colocar nesse e-mail todos os comentários que você desejar. Vou repetir o endereço: ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Se você quiser também, você pode acessar o programa O Caminho da Vida e sugerir que outras pessoas façam o mesmo através do YouTube, na internet, ou olhando a própria página do programa O Caminho da Vida. Você vai entrar lá na barra de endereços do seu computador e você vai digitar programa ocaminhodavida.blogspot.com. Digite isso na barra do seu computador e você vai conseguir encontrar a página do programa O Caminho da Vida, onde estão postados todos os programas nossos anteriores. Você pode acompanhar o programa O Caminho da Vida pela atualização semanal que nós fazemos, lançando lá sempre o programa da semana correspondente. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo agora e daqui a pouco nós vamos voltar com a mensagem do pastor Vanderlei Campané, falando acerca das preocupações que nós temos no nosso dia a dia. O texto que ele vai utilizar é o de Mateus capítulo 6, versículo 25 até o versículo 34. Se você já quiser ir folheando sua Bíblia, procurando, dando uma lida no texto, fique à vontade. Daqui a pouco nós voltamos com o pastor Vanderlei Campané, falando ao seu coração acerca da mensagem do Senhor. Não saia daí, voltamos daqui a pouco com o programa O Caminho da Vida. Pense. Daqui a 2 ou 4 anos, o que você desejaria ter feito hoje? O maior responsável pelas transformações da sua vida é você. E o momento em que pode fazer algo a respeito é agora. Estude à distância em uma das melhores instituições de ensino do país, segundo o MEC. Não espere mais para se tornar quem você deseja ser. Educação Superior à Distância Sesumar. Transforme-se agora. Faça já a sua inscrição. ead.sesumar.br.
La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra lâmpada para os meus pés. Mateus 6, 25 a 34 diz a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Como vencer a preocupação? Jesus Cristo nunca se deixava pressionar com as urgências e problemas. E nunca ninguém conseguiu realização tão grandes e tantos seguidores. O seu ensino acerca da preocupação e ansiedade persiste até os dias de hoje, com palavras mais relevantes sobre o assunto. Essas palavras estão registradas e aqui, nesses textos que eu terminei de ler, estão apresentados esses princípios. Princípios fundamentais e eficazes para vencer este carrasco que é a preocupação. Nós precisamos reconhecer o que é mais importante na vida. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. A razão por que as pessoas ficam muito preocupadas com algo, por lhe darem demasiada importância. O fato de a nossa sociedade ter dado muito destaque às coisas materiais, aquilo que se possui, e aos sentimentos prazerosos, aquilo que se sente, não lhe trouxe mais felicidade,
nem contentamento. Pelo contrário, tem provocado uma insatisfação muito grande e uma ansiedade para não se perder o que se tem e se obter o que não se precisa. A vida é mais importante do que aquilo que possuímos, do que o que apresentamos ou de que nós sentimos. À medida que cultivamos a beleza e o valor das coisas realmente importantes, eliminamos muitas preocupações que nem sequer têm razão de ser. Nós precisamos pensar nisso. Em primeiro lugar, nós precisamos considerar o cuidado de Deus manifesto na natureza. É isso que diz a palavra de Deus. Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Isso está em Mateus 6,26. O homem é o único ser na criação que se inquieta em relação à sua vida. Isto porque ele quer ser autossuficiente ao invés de depender de Deus. A natureza, com a sua biodiversidade animal e vegetal, sabe que depender de Deus é o melhor caminho. Por duas razões, ele tem a capacidade de providenciar o que é necessário e tem amor para o fazer. Confie no Deus que está pronto a fazer tudo por nós e descanse sem tanta preocupação. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer o valor, o quanto Deus nos ama. A palavra de Deus diz: não tendo vós muito mais valor do que as aves. Enquanto o homem luta para tirar Deus do seu mundo, ele não vai ficar melhor. Tem de se preocupar com 1001 coisas e tentar ser Deus. O filme que nós assistimos de Bruce, o Todo-Poderoso, retrata bem essa realidade. Ele se sente só e uma mistura de preocupação e querer resolver todos os seus problemas. Mas ele não se sente amado, se sente rebaixado, e aí ele quer ser Deus. Aceitar a existência do Deus revelado em Jesus é entender que somos amados, somos especiais, ao ponto de termos sido criados para nos relacionarmos com Ele, e ao ponto de Ele enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, o seu Filho para ser sacrificado em nosso lugar. Isso deixa-nos livre da preocupação e de tentar provar o nosso valor, da ansiedade, de termos de cuidar de tudo sozinhos. Há alguém que se preocupa conosco. E saber isso liberta-nos das preocupações, liberta-nos da ansiedade. Precisamos também, em quarto lugar, entender que a preocupação ela é vã. Diz a palavra de Deus: qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Mateus 6,27. A preocupação não contribui em nada para a resolução daquilo que nos preocupa. Pelo contrário, concentra-nos nos problemas em vez da solução. Faz-nos pensar que a dificuldade é maior e extrai-nos energias que são despendidas apenas em ânsias em vez de planeamento e ação eficazes. Ou seja, piora a situação cada vez mais. Vamos aceitar de uma vez por todas que a preocupação é inútil e precisamos removê-la dos nossos pensamentos. Precisamos também ter cuidado com as nossas palavras. Diz o texto: portanto, não andeis ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Mateus 6,27. A preocupação nos leva a uma atitude extremamente negativa e isso reflete naquilo que nós dizemos, reflete nas nossas palavras. Palavras negativas vão tornar-nos ainda muito mais negativos, com pensamentos ainda mais negativos.
alimentando e multiplicando a preocupação. Se contrariarmos essa tendência e nos concentrarmos em coisas positivas, nas soluções e falarmos disso, deixamos de alimentar a preocupação. E tal como qualquer fogueira que deixa de receber a lenha, a preocupação apagar-se-á. Também o texto diz, em sexto lugar, que nós não podemos andar atrás das coisas, mas precisamos andar atrás de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Essa procura consumista e consumidora das coisas deixa o homem ansioso e preocupado. E mesmo depois de as ter, não acalma essa ansiedade, só agrava mais. A ansiedade de não estar satisfeito com aquilo que procurava e a ansiedade de querer outras coisas. Quando o homem é reduzido à matéria, limitado ao desejo de procurar, ter e usar coisas, acaba infeliz. O homem é muito mais do que um amontoado de matéria e circuitos para manipular e manusear a matéria. A verdadeira satisfação da vida está nos relacionamentos, na prática do amor. E essa felicidade atinge o seu nível máximo quando o homem estabelece um relacionamento pessoal com o seu Criador. Quando ele procura Deus, procura fazer de Deus o centro da sua vida. Ele procura eliminar do centro os fatores de tensão e ansiedade e substituí-los pela fonte de paz, harmonia, confiança e amor. Deus não é um fator de pressão, nem limitação do prazer e sabor da vida. A religião pode ser. Ter Deus como mais uma coisa da nossa vida é que faz isso conosco. Mas tê-lo como um amigo e desenvolver um relacionamento pessoal com Ele é experimentar o melhor da vida. O melhor antídoto para acabar com a preocupação e a ansiedade é saber que o dono do universo é o nosso amigo. Não persiga coisas. Será perseguido pela ansiedade se você ficar perseguindo coisas. Persiga Deus, encontre-o e será perseguido por todas as coisas boas. Sétimo e último lugar, precisamos viver um dia de cada vez. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal, diz a palavra de Deus. Já me referi aqui que a preocupação é um estado de antecipação, em que nos ocupamos com as coisas antes do tempo. O segredo de ter paz é viver um dia de cada vez. As nossas forças e capacidades são suficientes apenas para vivermos o presente. Tentar viver outros dias mais tira-nos a energia para viver o presente. Sobrecarrega-nos com pesos que não conseguimos aguentar. E a mente começa a ficar sobrecarregada com um turbilhão de pensamentos, e a maioria desses pensamentos negativo, e o corpo com níveis de estresse que o levarão à exaustão e às doenças. Abraham Lincoln, famoso presidente dos Estados Unidos, disse uma coisa importante. Uma coisa boa em relação ao futuro é que vem um dia de cada vez. A preocupação com o futuro rouba-nos o presente e compromete o próprio futuro que nos preocupa. Deixe de se preocupar com o futuro. Preocupe-se com o presente e confie no seu Criador. Que Deus te abençoe.
La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. A mais completa da cidade. Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Somos mais de 50 mil alunos em vários estados do país. Atendemos mais de 100 mil pessoas por ano. Estamos entre 6% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Nossa marca está diferente e a nossa missão com o mesmo propósito. Vestibular Unicesumar. São 9 opções de bolsas de estudos e financiamentos. Inscrições abertas. Acesse unicesumar.edu.br. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Você ouviu a mensagem do pastor Vanderlei Campaner falando acerca de preocupações, e nós queremos dar continuidade aqui à nossa conversa ao redor da Palavra de Deus. Nós queremos mastigar um pouco mais esse assunto e nós queremos, inclusive, falar com o pastor Vanderlei, começar já com o pastor Vanderlei fazendo a primeira pergunta para o pastor Vanderlei. Pastor, a lição das aves do céu, por acaso, será um convite para que nós deixemos o trabalho de lado? Será que é o mesmo que viver irresponsavelmente o nosso dia a dia? Será que é isso que as aves nos ensinam ou não? Não, de maneira alguma Jesus quis ensinar esse princípio para nós. O que ele quis ensinar é que as aves, em primeiro lugar, elas são livres e elas não vivem com o fardo da preocupação sobre elas. Não é, a ênfase do texto não é que elas não trabalham, a ênfase do texto é que elas não se preocupam. Então, nós podemos trabalhar, ter o nosso trabalho diário, mas sem carregar aquele fardo da ansiedade nas nossas costas. O que vamos comer amanhã? O que vamos beber? Será que vai ser suficiente? Então, a gente fica com um nível de preocupação muito alto. Então, a questão aí não é o trabalho, é a preocupação e a ansiedade que está sobre as nossas costas. Até porque quando a gente quer dizer que uma pessoa acorda muito cedo, que uma pessoa levanta muito cedo para ir trabalhar, a gente costuma dizer que ela acorda com as galinhas ou que acorda com os passarinhos. Então os pássaros já saem cedo da cama para pegar no batente, digamos assim, mas eles nunca estão preocupados com o dia de amanhã, eles sempre acordam pensando no hoje. Seria mais ou menos essa a lição. E Deus provém o alimento para eles hoje, a água para eles hoje, o calor para eles hoje, tudo que Deus provê é para hoje. O amanhã eles vão crer que Deus vai prover também. Eu gosto muito de um texto de Mateus capítulo 10, versículo 29, que diz: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E daí 2 versículos para frente, no versículo 31, diz: não temais, pois bem mais valei vós do que muitos pardais. E eu gosto desse texto porque o asse era a menor moeda daquela época. Então, para se vender um pardal, não havia uma moeda que conseguisse pagá-lo, era necessário juntar 2, para se ter uma noção de como o pardal era sem valor algum. E o texto diz que Deus sustenta os pardais mesmo assim, e se sustenta os pardais, como então Ele nos sustentará, né? Sem dúvida Ele vai fazer tudo o necessário ao nosso benefício. A gente só precisa aprender a descansar e entender que Deus vai me dar hoje
o que eu preciso hoje e Ele vai me dar amanhã apenas o que eu vou precisar, mas quando isso acontecer, quando o amanhã chegar. Então, o evangelista Marcos, qual que é a diferença entre urgência e prioridade? Porque quando a gente olha para o nosso dia a dia de hoje e quando a gente olha para as nossas necessidades do amanhã, a gente passa a entender que algumas delas precisam ser prioridades na nossa vida e nós entendemos que a urgência não é exatamente isso. Fala-nos um pouco acerca disso, senhor que é da área de psicologia. Bom, urgência é aquilo que tinha tempo para fazer, não fez e fez, agora tem que fazer em tempo recorde, em cima da hora, né? Mas tinha tempo. Agora, prioridade é algo que faz parte de um planejamento. É algo organizado, planejado anteriormente. Primeira prioridade, segunda prioridade. Isso é lidado com maior tranquilidade, enquanto que a urgência é o desespero. Então, quando a gente atropela alguma coisa, muito provavelmente é porque não deu conta de fazer anteriormente aquilo que precisava ter sido feito. Exatamente. Tem que rever o planejamento, né, e se reorganizar novamente, porque senão vai viver nesse vício complicado. E essa falta desse planejamento, essa inversão dos papéis, o que é urgente, o que é prioridade passa a ser urgente, o que é urgente vem na frente da prioridade, às vezes isso acaba sendo um dos grandes fatores de preocupação. É isso mesmo? Sim, sim. E isso gera consequências super desagradáveis na vida do indivíduo e também nos seus familiares e tudo, enfim. E eu quero entrar nessa questão das... Pois não. O acúmulo de atividade, às vezes nós deixamos acumular muita atividade e isso é um gerador de ansiedade também. Nós não fazemos hoje o que tem que ser feito hoje e deixamos para amanhã. E aí o que tem que ser feito amanhã deixamos para depois. Aí queremos no final de semana fazer tudo o que era para ser feito na semana. E esse acúmulo de atividade é um grande gerador de ansiedade também, porque aí nós não vamos dar conta, como o evangelista Marcos falou. E aí nós nos desesperamos e a ansiedade toma conta do nosso coração. Eu acho muito interessante também o relato da criação observando isso, porque o próprio relato da criação já nos mostra que Deus colocou o tempo para todas as coisas, inclusive para o descanso. E quando acaba acontecendo de nós acumularmos funções e tarefas e serviços e empurrarmos esses serviços para o nosso momento de descanso, nós acabamos privando o nosso corpo de algo que nós necessitamos. E o sábado do Senhor nada mais é do que isso, é a lição de que eu preciso ter tempo, inclusive, para descansar. E isso, não descansar e nos preocupar e ser ansioso gera muitos males. E agora, pastor Paulo, eu queria saber com o senhor acerca dos males que a ansiedade pode nos proporcionar. Será que o senhor poderia listar algum deles ou comentar sobre algum deles? Primeira coisa importante a ser destacada é o fato de que a ansiedade foi citada até pelo pastor Vanderlei na mensagem, ela é um carrasco, ela é um verdugo, né? E como carrasco ela escraviza o homem. E, consequentemente, a ansiedade ela não só traz males físicos, né? De toda forma, de toda sorte, mas a ansiedade, por exemplo, ela pode trazer problemas até nos relacionamentos, né? Quando a pessoa é extremamente ansiosa, extremamente preocupada, né? Ela fica pautada, acreditando na possibilidade de que ela tem condições de resolver aquele determinado problema. E aí, quando ela se dá conta de que ela não tem condições de resolver aquele problema, ela é incapaz de resolver aquilo, eu poderia listar aqui problemas físicos, a própria Bíblia diz que não dá para acrescentar sequer um côvado ou um dia ao curso da nossa existência, pelo contrário, a gente vai reduzindo por conta dos problemas psicossomáticos, né? Problemas que começam ali na mente, na alma e são somatizados, passam a fazer parte também do nosso organismo. A outra situação que acontece muito frequentemente são as frustrações, porque eu coloco uma ansiedade em cima daquele determinado problema e quando eu vou ver eu sou incapaz de resolver, eu fico frustrado com aquela determinada situação. Então é um problema seríssimo isso. Eu percebo que a ansiedade é aquele indivíduo que vive tentando pagar fogo. Da urgência, né? O fogo da urgência. As consequências são, como ele falou aqui, fisicamente a doença em si pode ser somatizado, mas também a falta de relacionamento com qualidade, né? A ansiedade ela gera angústia, gera depressão, gera frustração, irritação, cobrança, isso vai só somando.
E pelo que eu estou vendo... A cobrança, inclusive, citada pelo evangelista Marcos, a cobrança é de si mesmo, quando o camarada é muito exigente para consigo mesmo, trata a si mesmo com muito rigor, mas a cobrança com o meio também, com os que estão à sua volta, né? É como se tudo gerasse em torno, a preocupação exacerbada, tudo gerasse em torno daquele problema. E pelo que vocês estão falando, então, dá a entender que quando uma pessoa é ansiosa, quando ela corre atrás de resolver os seus problemas demais, ela acaba afetando não só a ela, mas a quem está ao seu redor, é isso mesmo? Com toda certeza, nós acreditamos que, aliás, é comprovado, né, que se eu me fecho, porque a ansiedade me leva a essa clausura com o meu próprio universo, meu próprio mundo, dentro do meu próprio contexto. E quando eu me fecho para esse meu próprio mundo, eu me esqueço do que está à minha volta. E isso vai interferir, vai trazer problemas também aos que estão ao meu redor, porque eu vou dar todo esforço para resolver essa dinâmica, esse problema aqui. Então, por fim, eu acabo deixando para segundo plano. O seu relato de Gênesis, né? Deus fazendo o mundo ali, cada dia, né, uma coisa, a criatura tem que aprender com o Criador. Deus é organizado, Deus é planejado, cada dia ele fazia alguma coisa, né? E de tal modo que chegou no 7º dia ele descansou, vamos dizer assim. Teve tempo para descansar. Teve tempo para... Esse descansar, na verdade, é olhar tudo aquilo que ele planejou, fez e fez com sucesso e olhou com satisfação, com prazer. Porque tudo aquilo que ele fez foi bom, né? Então é isso, nós precisamos aprender com o nosso Criador. Pastor Luiz, eu gostaria de citar um colega nosso que trabalhou conosco aqui no Presbitério de Maringá já há alguns anos, pastor Roberval Marçal. Ele dizia uma coisa, eu aprendi muito com ele, ele dizia assim que aquele que administra bem o seu tempo e administra bem as suas finanças é sábio. E é interessante, a ansiedade está relacionada a essa questão também, o aproveitamento racional do nosso tempo, o aproveitamento racional também do nosso dinheiro. Nós muitas vezes andamos ansiosos porque o texto é claro, ele diz, olha, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de... Não são coisas pecaminosas, não são coisas ruins, coisas boas que a gente precisa, mas estão relacionadas a um bem que dependemos de dinheiro para ter isso. Agora, quando eu administro mal e as finanças acabam sendo bagunçadas por conta disso, isso gera uma ansiedade em mim. Preciso pagar as contas, preciso ter para comer, para me vestir, para ir, etc. Né? Preocupação que essa que foi citada pelo pastor Vanderlei não está presente nos animais, entre os mais citados na palavra de Deus, os pássaros. Agora, a preocupação do tempo também, o tempo mal administrado, também gera em mim uma frustração. Quando eu olho, percebo, puxa, perdi tempo, não tive condições de realizar aquilo que eu me propus a realizar. Sem falar também que a ansiedade hoje, no mundo atual que nós vivemos, ela é uma grande geradora de outras doenças, né? Por exemplo, a síndrome do pânico, ela é gerada por uma ansiedade excessiva. A pessoa está tão ansiosa que o cérebro gera alguns medos, né? Quantas pessoas estão com síndrome do pânico, com depressão, devido ao grau de ansiedade? Porque a ansiedade ela também tem graus, né? Você pode estar ansioso porque você não conseguiu fazer algumas coisas, mas esse grau de ansiedade ele pode ser muito grande na sua vida. Aí já é uma questão clínica, né? Tem que fazer tratamento para voltar ao normal novamente, né? E quem nunca na vida experimentou, ou melhor, quem nunca na vida sentiu na pele pelo menos um pouquinho de ansiedade? Então eu imagino que você que nos assiste deve estar se identificando com algumas das coisas que nós estamos falando, alguns dos conceitos que estão sendo discutidos aqui. Eu quero pedir que você não saia daí, nós vamos voltar daqui a pouco continuando esse nosso debate, ampliando um pouco mais a conversa acerca da mensagem do pastor Vanderlei Campanella acerca de preocupações, como vencer a preocupação. Então fique aí, não saia daí, nós vamos para um rápido momento de intervalo e já voltamos aqui no programa O Caminho da Vida. Pense, daqui a 2 ou 4 anos, o que você desejaria ter feito hoje? O maior responsável pelas transformações da sua vida é você. E o momento em que pode fazer algo a respeito é agora. Estude à distância em uma das melhores instituições de ensino do país, segundo o MEC. Não espere mais para se tornar quem você deseja ser. Educação Superior à Distância Sesumar. Transforme-se agora. Faça já a sua inscrição. ead.sesumar.br.
La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, dando continuidade à nossa conversa em cima da mensagem que o pastor Vanderlei Campané pregou sobre preocupação, sobre como vencer as preocupações da vida. O texto que ele utilizou foi no Sermão no Monte, quando Jesus fala acerca da ansiosa solicitude pela vida, de Mateus capítulo 6, que vai lá do versículo 25 até o 34. Conversamos um pouco sobre algumas perguntas aqui que nós temos em cima desse assunto e eu queria continuar o nosso bate-papo novamente perguntando para o pastor Vanderlei primeiro aqui. Pastor, como que eu posso, e foi citado isso até na mensagem, achei muito interessante, como que posso parar de alimentar a preocupação? Como se eu estivesse, por exemplo, alimentando uma fogueira. O que eu preciso fazer para que a minha preocupação pare de ser alimentada por mim mesmo? Olha, toda preocupação excessiva, depois acho que vai ter uma pergunta assim, é pecado. Uma das maneiras de nós pararmos de alimentar a nossa ansiedade é a confiança. Como eu disse na mensagem, nós precisamos confiar mais em Deus. Precisamos confiar mais em Sua palavra, nas Suas promessas. Então, quando eu foco a minha mente nas promessas de Deus, isso me tranquiliza, porque eu sei que Deus vai me ajudar, eu sei que Deus vai me suprir. O dia de amanhã pertence a Deus, eu não consigo acrescentar nada na minha vida. Nós nos preocupamos com os nossos filhos, quem cuida dos nossos filhos é Deus, quem cuida da nossa alimentação é Deus. Então a gente precisa aprender, isso é um exercício, não é fácil, aprender a entregar. O Salmo 37 diz assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então é um exercício de entrega. É isso que eu preciso fazer, a minha confiança, estar mais focada em Deus e na Sua palavra. Se eu tenho comida só para hoje, vai acabar, eu preciso crer que Deus vai suprir o meu alimento amanhã. Pelo jeito, então, que o senhor está falando, a impressão que dá é que a preocupação anda de mãos dadas com uma certa falta de confiança até em Deus. E aí eu já emendo uma outra pergunta em cima dessa. Se é isso mesmo, se a preocupação realmente tem a ver com falta de confiança em Deus, então a preocupação seria pecado? Pastores, agora, no geral, quem quiser pode começar respondendo. Pastor Paulo? Eu particularmente acredito e concordo com o pastor Vanderlei quando ele diz que a preocupação exagerada é pecado. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que tudo em demasia, tudo exagerado é pecado. Tudo fora daquele ponto de equilíbrio é pecado. Por exemplo, a gente às vezes pega muito pesado com relação ao uso de drogas, e eu concordo, né? Cigarro, bebida, etc., são manifestações pecaminosas, mas a gente não fala nada daquele que tem problemas de diabetes e não pode com açúcar, mas não consegue se apartar do açúcar, ou quem tem pressão alta não consegue se apartar do sal. Também é pecado, não administra isso. E da mesma forma, a minha preocupação exagerada me traz malefícios também para o organismo. Malefícios para o meu coração, para a minha alma. E é porque, justamente o que foi dito já pelo pastor Vanderlei, falta de confiança em Deus. A exortação da palavra, é claro, é depositar, é lançar nas mãos de Deus todas as nossas preocupações, diz lá que Ele tem cuidado de nós. Ou eu confio ou eu não confio, não é? Então, esse confiar aí é que é onde nós tropeçamos e temos um grande problema. Porque entregar e confiar é saber que ele está no controle. Ou seja, tem aqueles
PowerPoints que a gente recebe por e-mail, que eu particularmente não gosto de receber, mas alguns deles têm até umas lições interessantes. Diz que o futuro, né? O dia de amanhã é o futuro é um mistério, não chegou ainda, e o futuro pode ser os próximos 2 minutos. O passado já se foi, não vai voltar. E o presente não é à toa que se chama presente, é aquilo que Deus nos dá para vivermos um momento. Não é que nós estamos falando de vivermos uma vida irresponsável, sem planejamento de nada, não é isso. É não viver escravizado por uma tensão, ansiedade desnecessária. A preocupação, ela é um pecado pelo fato de que os nossos olhos estão fixados muito nesse mundo, na correria, na pressão desse mundo, seguir o ritmo desse mundo, né? E isso acaba nos atropelando, perdemos o foco, né? A nossa prioridade deve ser Deus e seus valores, seus princípios, né? Por isso que é um pecado, porque nós deixamos Deus de lado e olhamos demais para esse mundo. É interessante, Marcos, porque o próprio texto mesmo, ele fala a respeito do que? Buscar, ele conclui dizendo, buscar primeiro. A questão é a ênfase, como já foi dito aqui, né? A ênfase das pessoas estão em buscar resolver os seus problemas que são legítimos, né? São problemas naturais, reconhecidos. Mas qual que é a prioridade na vida da gente? É essa que é a ênfase do texto lá, buscar primeiro o reino de Deus. E essas coisas todas, diz lá, vão ser acrescentadas. Porque as pessoas que não fazem isso colocam Deus em segundo plano, no fim das contas, né? Exatamente. As suas preocupações, as suas lutas, as suas ansiedades passam a ocupar o topo da sua lista de prioridades e Deus passa a ser o segundo plano na vida dessas pessoas. Precisamos entender que, como o pastor Paulo disse, que a preocupação excessiva é pecado. Existe uma preocupação comum, normal, que Deus colocou isso como defesa em nós, né? Exatamente. Mas quando isso ultrapassa, né, eu estou preocupado, por exemplo, que eu tenho um compromisso depois do almoço, o horário que eu vou sair daqui, se eu vou chegar no compromisso. Essa é uma preocupação comum e normal. Agora, quando essa preocupação começa a exercer desconfiança, aí é complicado. Essa falta de confiança, quando a preocupação pelo zelo, pelo meu horário, zelo pela minha agenda, zelo pela minha família, ultrapassa o normal e começa a colocar falta de confiança em Deus no nosso coração, aí se torna então é impressionante como se você fosse o único responsável para que as coisas aconteçam, né? Ou seja, realmente é falta de confiança. Se eu não fizer, não vai cair do céu, vamos pensar assim. Claro, não estamos pregando algo assim, como já dissemos aqui, irresponsável, descomprometido. Não, vamos viver, vamos observar o quê? A forma como Deus cuida de um pássaro que tem muito menos valor do que nós, né? E toda a atividade de um pássaro é acordar cada dia cantando, louvando a Deus, né? Então, quem sabe esse modelo, essa analogia sirva para nós. Pastor Paulo, existe alguma semelhança, não sei se talvez seria sinônimo, entre ansiedade e preocupação? Eu imagino que o Marcos, até como psicólogo, também poderia dar desdobramentos acerca disso. Ansiedade é o mesmo que preocupação ou são coisas distintas? Eu acho que a ansiedade, ela é resultado da preocupação. Ela seria uma consequência da preocupação. A ansiedade já é um estágio mais avançado, né? Ela é um estágio já que me leva a outras consequências maiores. Mas a preocupação, como o pastor Vanderlei colocou e como nós já colocamos aqui, a preocupação até certo ponto ela é aceita. Mas quando ela passa daquele ponto do equilíbrio, ela foge ao ponto do equilíbrio, aí ela já caminha para um estágio mais perigoso. Ela vai para a ansiedade, caminha para a ansiedade, e a ansiedade é justamente eu tentar resolver no desespero aquilo que eu não posso resolver. A ansiedade é a manifestação da preocupação exagerada. A ansiedade é aquilo que nós conseguimos ver. A pessoa pode estar preocupada, mas você não consegue ter acesso à mente, né? Ele está pensando ali. Mas a ansiedade é a manifestação. Quando isso transborda, então... Isso, exatamente. Ele agora tem que resolver isso de alguma maneira, né? Essa questão urgente, tem que apagar fogo de última hora. Isso, será que é uma realidade só do nosso tempo moderno? Porque nós vivemos numa época em que as pessoas estão afoitas com muitos afazeres e a tendência é cada vez nós termos menos tempo para nós mesmos. Eu me lembro até, inclusive, da minha infância, por exemplo, em que era comum ver pessoas colocando cadeira na calçada para conversar, jogar a conversa fora no final do dia. Quem hoje
consegue arrumar tempo para colocar uma cadeira na calçada e jogar a conversa fora. Será que, então, essa nossa preocupação, essa da qual nós estamos falando aqui, essa ansiedade, ela é fruto dos tempos atuais, modernos, ou será que isso já vem desde o passado? Não, isso já vem desde o passado. Basta olharmos para Jesus. Ele está dizendo aqui para um grupo de camponeses, pessoas que viviam num ambiente rural, que tinham muito contato com a natureza, com a ovelha, né, com os animais, que conheciam muito bem essa linguagem de ovelha, de pastor, de pardais. E ele está falando para essas pessoas que são ansiosas. A ansiedade, essas preocupações não tem, a princípio, ver com a época que a gente está vivendo, mas a questão de prioridade. É Deus olhar para esse mundo. Eu acredito que é verdade. A ansiedade, num certo sentido, de alguma maneira, ela sempre existiu porque era inerente à existência do próprio homem, né? Ela faz parte do ser humano, porque o ser humano ele é ansioso, ele é afoito, ele é imediatista, e essa questão de ser imediatista também, eu quero as coisas, eu quero já, quero agora, e aí então isso gera também ansiedade. É claro que nos nossos dias nós não podemos também negar que os dias que nós vivemos, fast food, tudo rápido, internet, também nos escraviza. A tensão de vivermos aí num contexto, num mundo em que é competitivo. Meu espaço, alguém está olhando ele. A ansiedade existe hoje, mas existiu naquela época. A diferença é a frequência. Hoje ela é muito mais acelerada, muito mais imediata. Por fato de não vivermos numa sociedade de consumo, de urgência. Né? E então, como para a gente já encerrar esses 2 próximos e últimos minutos do programa, como que nós, pastores, podemos falar para o nosso telespectador acerca da ajuda, do auxílio que Jesus pode nos dar na nossa luta contra as nossas preocupações? Como Jesus pode nos ajudar contra as preocupações? Por exemplo, você não vai ver uma criança batendo no quarto do pai às 3 horas da manhã e perguntando para ele se vai ter almoço no outro dia. É difícil. Por que você não vê isso? Porque a criança, ela confia. Ela sabe que de alguma maneira o pai vai providenciar o almoço do outro dia. Ela simplesmente descansa. Então, o nosso conselho como pastor, pelo menos o meu, tenta descansar. Faz a sua alma descansar em Deus e crê que Ele vai suprir aquilo que é necessário para o outro dia. Eu vou aproveitar da analogia do pastor Vanderlei. Se aquiete nos braços de Deus como uma criança desmamada. Nos braços de sua mãe. Nos braços de seu pai. Né? Então, faça isso, descanse no Senhor. Eu acredito que nós precisamos olhar para Jesus. Jesus, ele respeitava as suas limitações. Jesus, ele tinha na sua missão uma limitação. Qual que era a missão dele? Anunciar o reino de Deus e morrer e ressuscitar na cruz. Ele era limitado a sua missão. Nós, como cristãos, também temos essa limitação. Vivemos o reino de Deus dia após dia e carregarmos a nossa cruz. A outra limitação que eu percebo em Jesus, que ele era limitado fisicamente. Ele não estava em todos os lugares, ele não queria resolver todos os problemas. E, por fim, também ele respeitava a limitação dos amigos. Nunca cobrar demais dos amigos. Né? Então, acho que... E nem confiar totalmente nos amigos. Nós devemos respeitar essas limitações que Jesus nos ensinou. Nós vamos, então, encerrar esse momento de debate aqui, terminar esse momento de debate, fazendo com que você possa descansar no Senhor, crendo que Deus pode resolver os nossos problemas. Nós vamos ficar com um instante de intervalo, daqui a pouco voltaremos para a oração com o pastor Vanderlei Campanelli. Esperamos que você não saia daí, porque nós queremos orar pela sua vida, pelas suas preocupações, pela sua ansiedade. Capaz de fazer isso. Ô, você tá com a cabeça, cara? Olha, eu recebi essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida.
Pós-graduação Unicesumar. Faça sua inscrição na pós-graduação do melhor centro universitário do sul do país e comece agora mesmo. Cursos nas áreas de ciências humanas, biológicas e da saúde, exatas, tecnológicas e agrárias. Início das aulas em junho. Inscreva-se agora mesmo pelo site unicesumar.edu.br. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblia, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos encerrando o programa O Caminho da Vida e nós queremos mandar alguns abraços. Eu quero, em especial, mandar um abraço para o senhor Valdir, que trabalha na Biazan. Valdir se encontrou comigo lá na Biazan e disse que não perde o programa O Caminho da Vida. Deus abençoe sua vida, seu Valdir. Fique com Deus, viu? O pastor Paulo de Tarso também tem um abraço para mandar? Quero mandar um abraço para o colega aqui do programa também, pastor Eliseu. Que Deus abençoe a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Marcos Estrela. Quero mandar um abraço para todos os moradores do distrito de Iguatemi. Que Deus abençoe a vida de vocês. Joia. Nós vamos então para a oração com o pastor Vanderlei. Ele vai orar pela sua vida para que você desenvolva-se melhor na sua luta contra a preocupação. Vamos então ficar com a oração do pastor Vanderlei Campané. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Pai Celestial, nós pedimos ao Senhor que venha com o Teu Espírito e nos ajude nas nossas ansiedades. Amém, Jesus. Que o Senhor ensine-nos a confiar mais em Ti, a confiar mais na Tua Palavra, porque a nossa vida pertence ao Senhor. É verdade, Jesus. Oramos por aqueles que estão sofrendo de ansiedades excessivas. Oramos por aqueles que já estão passando por uma situação de síndrome do pânico, de depressão. Que o Senhor possa ajudá-los, fortalecê-los. E que o Senhor seja glorificado, Pai. Amém, Senhor Deus. Abençoa também aqueles profissionais que trabalham ajudando essas pessoas a saírem, ó Deus, dessas situações. Amém, oramos pelos psicólogos, pelos psiquiatras, que muitas vezes têm ajudado as pessoas também quando isso se torna doença. Mas na nossa ansiedade, Pai, que nós possamos confiar em Ti, confiar na Tua Palavra e que a nossa alma possa aprender a descansar no Senhor. Amém, porque é no descanso que nós vamos encontrar a nossa tranquilidade, porque nós temos a solução que é o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos